E, gente, questão de esfumado é o seguinte. Toda vez que a gente faz algo, a primeira, a segunda, a terceira vez, não vai sair tão perfeito. Só que como que a gente chega à perfeição? Praticando, repetindo. Então, assim, é fácil, é bem tranquilo, não tem mistério mesmo. Mas, o que vai fazer com que vocês tenham um resultado bom? O treino, a habilidade de te maquiar. Então, gurias, vamos partir para parte do esfumado em si. Quando a gente pensa em esfumado, a gente pensa naquele degradê, naquela cor ficando mais que fica mais forte e depois vai ficando mais clarinha, certo? Para dar aquele efeito degradê, né? Então a sombra ela vai como se ela fosse sumindo nos olhos. Esse esfumado pode ser feito com várias sombras. Tu pode escolher a cor que tu quiser e a forma de fazer vai ser a mesma, independente da cor. Eu indico que, se tu estiver começando, use tons de marrons ou tons mais marsala, mais puxado para o terra. Eu vou usar essa cor aqui hoje, porque fica um esfumado bem elegante, inclusive. Quando a gente vai aplicar a sombra nos olhos, e a gente quer que esse degradê, que esse esfumado, que essa transição de sombras fique bonita, primeira coisa, não aplica essa sombra passando do teu ossinho. A sombra vai ficar sempre na pálpebra móvel, tá? Na pálpebra fixa, não. Que é onde tem esse ossinho, tá? O côncavo é esse osso. A sombra vai ficar sempre para baixo, tá? Sempre para baixo desse ossinho. Por quê? Porque a gente quer que essa cor fique mais forte aqui e que ela vá clareando para cima, certo? O que acontece se tu aplicar demais, sombra demais aqui no côncavo, por exemplo? Para onde tu vai esfumar essa sombra? Como que tu vai clarear essa sombra se tu já tá no limite? Então, a primeira observação que a gente vai fazer é essa. Não aplicar a sombra toda no olho. É sempre só um pouquinho para depois a gente levar o restinho dessa sombra para cima e ficar o degradê. Que o degradê nada mais é do que isso. É a cor mais forte vindo para cima clareando, certo? Outro ponto importante. Eu não sei quantos pincéis para esfumar tu usa. Acredito que tu não use muitos, até porque isso dificulta também na hora que a gente vai fazer o esfumado. Eu uso só um. O meu preferido do momento tá sendo esse aqui da EcoTools, que ele é um pincel redondinho, mais fofinho, então ele facilita o esfumado da sombra. Se tu é que nem eu e tu tem um pincel para esfumar, eu indico que tu tenha uma toalhinha, né? A minha toalhinha de sempre da maquiagem eu lavo, mas ela está manchada mesmo. Para o quê? Tirar o excesso de sombra, de outras cores de sombra que possa estar no pincel. Por quê? Aí tu vai pegar uma sombra marrom, uma sombra mais terra, um rosado mais fechado, né? E tu tá aí com o teu pincel, vou chutar aqui, com uma cor azul, com preto, com outras cores de sombra. Não vai ficar legal, até porque a primeira vez que tu for esfumar, ele vai ficar mais forte, porque a cor realmente tá mais pigmentada aqui, né? Então, aplica no olho, ele já vai começando a sumir um pouquinho do pincel. Minha segunda indicação é sempre tira todo o excesso aí de sombra que tiver no teu pincel. Lembra que para não estragar as cerdas, sempre assim, não achata essas cerdas porque tu vai estragar o teu pincel e ele vai ter menos tempo de uso. Então, sempre, tá? Tu tem duas opções. Tu pode, bem tranquilamente, aplicar a sombra com o próprio pincel que tu vai esfumar, tá? Não tem problema nenhum. Só tome cuidado porque ao pegar sombra com um pincel muito grande, tu pode ultrapassar essa sombra do local onde tu quer. Então, cuidado ao aplicar a sombra com o próprio pincel de esfumar. Tenha só esse cuidado mesmo, essa atenção, tá? Porque senão depois vai ser mais difícil de tu esfumar. Mas se tu quiser, tu pode ter esses pincéisinhos bem simples, os pincéis de esponja. Eu não sei se vocês usavam, se vocês tinham pincel, se vocês costumavam se maquiar quando vocês eram menores,
mais jovens, assim, não sei que idade vocês têm também, né? Se são da minha idade, por exemplo, assim. Pincéis simples, tá? Pode ser um pincel de esponjinha, pode ser um pincel mais achatado, o pincel que fica mais fácil de vocês aplicarem essa sombra nos olhos, porque o primeiro passo vai ser só aplicar essa sombra nos olhos. A gente não vai fazer mais nada nesse começo, tá bom? E aí, se tu for usar, então, o pincelzinho, esse pincel de esponja, lembra de limpar ele também pra não misturar as cores, tá? Porque isso não vai ficar legal. Então, aqui tô com o meu pincel limpo e eu gosto de aplicar a sombra com o pincel de esponja. É mais fácil, eu já sei onde eu vou aplicar a sombra e evito de passar com essa sombra para onde eu não quero. Então, assim, tu vai escolher a cor de sombra, beleza? Tu já escolheu a cor de sombra? Vamos para a prática, então. Eu vou escolher essa daqui que fica um tom de sombra super elegante. Para te usar no teu dia a dia, se tu gosta, é perfeito, tá? A gente pega a sombra mesmo, tá? Passa esse pincelzinho aqui na sombra, em todos os lados do pincel, né? Então, gira um pouquinho ele para poder pegar em toda a extensão do pincel. E a primeira coisa que a gente vai fazer mesmo vai ser aplicar, tá? Então, sem mistério, deposita essa sombra nos olhos e aí tu vai ver que conforme tu vai depositando, pegar mais um pouquinho, até eu conseguir colocar essa sombra em todo o olho. E aqui, gente, não precisa ficar perfeito, não precisa ficar retinho. A ideia aqui agora, nesse momento, é aplicar a sombra para vocês começarem a entender como que funciona o esfumado. Como que o esfumado vai se formando. E é por isso que eu indico que vocês não ultrapassem do côncavo. Vocês estão vendo que não tem sombra aqui no meu ossinho? Ó, a minha sombra tá até aqui. É o limite. Eu posso chegar com essa sombra até ali porque eu tenho bastante espaço. Mas, independente do teu tipo de olho, o ideal é não passar da tua pálpebra móvel, tá? Então, do teu ossinho. Onde está o teu ossinho, essa sombra vai ser sempre aplicada um pouquinho para baixo. Não ultrapassa essa sombra do côncavo, porque o degradê vai começar dali para cima. E aí, tu vai vir o quê? Ó, batidinha, vem aplicando, não precisa esfregar a sombra. Outro ponto bem importante também é o seguinte, dependendo da sombra que tu tiver em casa, pode ser que ela não pigmente muito. Então, uma alternativa é, escolha uma marca de sombra que tenha boa pigmentação para ti não precisar ficar esfregando essa sombra nos olhos para a sombra pigmentar, tá? Quanto mais pigmentada for a sombra, mais fácil vai ser para te fazer o esfumado, tá bom? E aí, a gente tá com o nosso esfumado, né? A base dele praticamente pronta. E o que a gente vai ter que fazer a partir de agora? A gente vai ter que desmarcar essa parte onde a gente aplicou a sombra, certo? Porque sair assim não dá. Fica uma marcação, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem certinho onde tá a marcação no meu olho, tá? Mas dessa forma não fica legal, porque o ideal é a gente o quê? Começar a clarear um pouquinho essa sombra pra cima, pra essa sombra ficar bonita. E a primeira coisa que tu vai fazer agora é, com um pincel limpo, tu não vai pegar sombra nesse momento, porque a primeira coisa que tu vai fazer vai ser desmarcar, vai ser somente desmarcar essa sombra que tá aqui. Com o pincel limpo é suficiente. Dessa forma, tu vai conseguir perceber como que funciona o esfumado. E aí vai começar a ficar mais fácil toda vez que tu precisa fazer. Então, o que a gente vai fazer agora? Com o pincel limpo, aqui eu vou fazer movimentos de vai e vem e movimentos circulares.
justamente para isso, para desmarcar e para já começar a levar essa sombra um pouquinho mais para cima, para essa marcação que ficou no olho ela começar a desaparecer. E aí a gente já começa a construir o esfumado.